falando agora sobre os Creative Commons. O que são os Creative Commons? Creative Commons são uma instituição sem fins lucrativos que tem o objetivo flexibilizar o acesso à informação à vida dos autores ali, que eles são um conjunto de licenças com diferentes especificações, diferentes características, que servem para facilitar o compartilhamento de informações, o acesso das pessoas e a forma como aquele autor quer licenciar. Então ele tá lá nos direitos autorais dele, eu escrevi um livro, e aí eu quero licenciar ele. Para não ter que escrever licenças, fazer aquela parada toda, já tem licenças prontas que eu posso usar ela da forma como eu achar que cabe melhor dentro da minha obra. Então, dentro disso, a gente tem algumas definições que cabem dentro dos Creative Commons, né, que tipo, são um pontapé inicial, que é a cultura do remix e a cultura livre. O que acontece na cultura do remix? Ela foi um termo criado pela teoria da comunicação. A pessoa que está remixando, ela tem que pegar uma obra, mudar ela, né, que ela tem que fazer um remix, mas mantendo a essência inicial. Então eles se baseiam nessa cultura do remix justamente porque ela fomenta a criatividade. A pessoa está remixando uma obra, ela está fazendo uma mudança aqui e ali, mas mantendo a essência inicial. Então eles acreditam que não é uma cópia, é um exercício de criatividade. E aí, dentro disso, a gente entra a cultura livre, que é a pregação de que a cultura tem que ser livre, né? As pessoas têm que acessar informação, acessar artigos, acessar todas as coisas. Então, eles acreditam que tem que ter, em algumas licenças, né, esse compartilhamento livre, que as pessoas podem acessar e essas coisas todas. E aí, ela entra dentro dessas aplicações, né, puxando esse gancho. Se a pessoa tem a cultura do remix e a cultura livre, ela tem uma diversidade de aplicações que ela consegue fazer dentro dessas licenças dos Creative Commons. Então, o compositor ele pode permitir que outros artistas façam uma remixagem das suas músicas, por exemplo. Então, tipo assim, tem aqueles autores, não, você não pode nem mexer na minha música. Não, se ele está licenciado pelos Creative Commons, ele permite que outros atores mexam na música dele, né? Deixando a essência, mexendo uma coisinha ali e outra aqui. O escritor, ele pode... Olha, essa parte é legal. O escritor, ele pode publicar um artigo. Por exemplo, eu escrevi um artigo sobre passarinhos. E aí eu deixo esse artigo licenciado pelos Creative Commons, e aí outros pesquisadores, eles podem preencher aquele meu artigo com outras informações que eles acham que sejam válidas e sejam importantes a respeito dos passarinhos. Então não fica um artigo fechado, sem evolução, sabe? É um negócio que está sempre evoluindo e tem sempre informações novas, então essa é uma parte que eu particularmente acho legal. E a Wikipedia é um exemplo muito claro sobre isso, porque ela é um site de pesquisa aberto, então qualquer um pode ler e escrever. Se você quiser escrever alguma coisa relevante para a sociedade, você pode escrever na Wikipedia. E é uma coisa colaborativa, porque eu escrevi alguma coisa sobre camisa. E aí vem fulano de tal e escreve, não, faltou essa informação. Então ele pode colaborativamente escrever outra coisa sobre camisa. Então tem um conhecimento compartilhado e construído junto ali. Então é uma coisa que a licença dos Creative Commons é bem legal, que eu particularmente acho. Falando agora sobre as licenças, essas famigeradas, a gente vai deixar uma tabela aqui para ilustrar melhor. Mas ó, gente, o que acontece? As licenças são compostas de características. E as características, elas são várias, ok? Eu vou explicar elas. Mas aí as licenças podem ser formadas por uma ou mais características. A gente pode pensar nessas características como peças de Lego. Por exemplo, eu comprei um Lego que tem, 1, 2, 3, 4, 5 peças. Eu posso juntar essas peças de formas diferentes para formar coisas diferentes. Então eu posso juntar 5 peças para formar um carro, 5 peças para formar uma casa, e é o que acontece com essas licenças. Então eu posso pegar uma característica X com aquela característica Y e formar uma licença, ou então usar só a característica X, ok? Então quais que são essas peças de Lego? Quais são essas características? Primeiro é a Public Domain, que a gente vai deixar um material complementar, mas entre muitas aspas, é o domínio público. A gente tem a atribuição, então quando tem essa peça de Lego numa licença, significa que sempre quando eu for compartilhar ou fazer uso daquilo, eu tenho que atribuir ela à pessoa original, né? Atribuição, então é quando a gente coloca aquele by lá, texto by fulano de tal. Então eu tenho que atribuir a pessoa que fez. A outra peça de Lego é o não comercial, então quando uma licença tem a peça de Lego, tem a característica de não comercial, significa que aquela licença específica, aquela obra em específico, aquela coisa específica que está usando essa licença, não pode ser usada para fins comerciais. Então se eu escrevi um livro e coloquei lá que uma das licenças, uma característica que está presente naquela licença é o não comercial, significa que uma pessoa que for usar o livro que eu escrevi não pode usar aquilo para vender, por exemplo. Ela não pode ganhar dinheiro em cima do meu livro.
Tem a sem derivação, então quando uma licença ela tem a sem derivação como uma característica, significa que a pessoa pode compartilhar, pode vender, pode fazer o que ela quiser, mas não pode ter derivação em cima daquela obra. Então, se eu pintei um quadro e coloquei uma das atribuições, na minha atribuição lá, eu coloquei a característica de que eu não posso derivação, sem derivações, então a pessoa não pode pegar o meu quadro e desenhar um bigode lá, por exemplo, porque estava explícito que a minha pecinha de Lego que eu usei foi a sem derivação. E aí a gente entra dentro do compartilha igual. Compartilha igual é uma espécie de peça master. Por exemplo, eu fiz um livro e coloquei lá que ele era não comercial e sem derivação. Se eu coloquei a pecinha de Lego de compartilha igual, significa que a pessoa pode compartilhar aquele livro que eu escrevi, mas tem que ser exatamente com essas mesmas características de antes. Então ela pode compartilhar o livro, contanto que ele seja não comercial e sem derivação. Então é como se ela fosse um carrinho que puxasse as outras pecinhas junto com ela. E aí, levando em consideração todas as características, atribuições e tudo mais, a gente entra no exemplos, né? Onde que essas pessoas aplicaram essas licenças Creative Commons. A gente entra no Wikipedia, né? Que eu já falei sobre ela antes, que é uma plataforma de conhecimento compartilhado e construído e aquela coisa toda. Uma pessoa escreve texto, outra pessoa bota foto, modifica o texto, aquela coisa toda. A gente também tem um livro que foi o primeiro livro escrito, licenciado pelos Creative Commons, que é o livro Free Culture, né? Não é por curiosidade, né, por coincidência, que ele chama Cultura Livre, em tradução livre, que foi o primeiro cara, o nome dele é muito complicado, então não vou falar, mas ele escreveu esse livro, então outras pessoas podem fazer modificações em cima desse livro, né, que ele tem derivações. E tem um site de pesquisa de direito que chama Groclaw, que vários, né, se você é um acadêmico de direito aí, você pode escrever dentro desse site, porque é parecido com a Wikipédia, só que voltado para o direito, né, legislação e essas coisas. As pessoas podem fazer um conhecimento compartilhado em cima desse site, que foi licenciado pelos Creative Commons. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, e até a próxima!